Que foi, meu bem? Ah, acabou o horário, né, moçada? Moçada, mas era isso, sabe? Era isso, Ah, assim. é, eu queria fazer aquela pergunta. Ah, pode falar, pode fazer. Então, é que eu tava vendo ontem um documentário muito legal que eu posso até compartilhar com o senhor sobre a luz num outro ponto de vista. E ele mostrou o experimento que fizeram lá, acho que foi o Jung, que fez lá com as fendas, sabe? Que Sim, sim, mostrou a experiência que do Jung a das fendas duplas. isso das fendas duplas e que mostrou que essa interação construtiva e destrutiva era típica de ondas. E aí começaram a Isso. afirmar que a luz é uma onda. Daí o experimento de Planck, se eu não me engano, constatou que a luz era uma partícula e eles não sabiam ainda que era uma dualidade. E aí a pergunta que fica é: se no experimento de fendas duplas mostra as interações, pontos mais escuros e mais claros, fruto dessas interações entre a luz, por que que naquela outra propriedade que a gente vê na luz, quando tem dois holofotes, por exemplo, de festa, um verde, outro azul, eles não ficam roxo? Assim, o que significa que a luz escolhe quando que ela vai ser uma partícula, quando que ela vai se comportar como uma onda, e por que que ela escolhe? Assim, Não, perfeito, Ana. Muito legal você trazer essa questão aí. Tá? O assunto é complexo mesmo. Tá? Mas, assim, uma coisa que eu vou falar aqui só para explodir sua cabeça é o seguinte. Depois, agora no século XX, nós percebemos que essa interferência também acontece com elétrons. Né? Nós fizemos a experiência da interferência de fenda dupla para elétrons. isso é, Elétrons. é isso. Então nós expandimos o conceito. Não é só a onda, não é só a luz que tem caráter dual, não. A Uhum. matéria também tem caráter dual. Então, Sim. átomos, elétrons também têm caráter dual. Isso é muito legal. Por isso que a gente consegue hoje usar microscópios eletrônicos como a gente usava a luz em microscópios. Então, hoje você tem microscopia eletrônica. O Fred, que é nosso professor, ele fez o doutorado dele em microscopia eletrônica, que Sério? usa justamente difração de elétrons. Ele Pois usa... é, eu vi um experimento que eles fizeram com. Eles bombardearam, acho que átomos de ferro numa lâmina de cobre. E aí, como o metal tem essa característica de ter muitos elétrons aí espalhados, digamos assim, acabou que formou tipo uma estrutura. O senhor já viu? Saiu até na capa da Science. Não, eu realmente não acompanho não, tá, Ana? Vou Assim, para mostrar dizer para o assim, senhor. É muito legal. Não, é legal, isso é legal demais. Essas coisas que a gente tem conseguido fazer são legais demais. Mas assim, É, eu acho que o mais importante aí é o seguinte: primeiro, a luz não escolhe. As leis da natureza, né, elas existem. Aliás, mentira. uhum, A natureza existe, o universo está aí. As leis são criações humanas para tentar é, entender como é que o universo se comporta. E é, esses paradigmas, a lei, veja, o que eu estou tentando te dizer é o seguinte, tem um pouco a ver com a filosofia da ciência. O objeto não cai porque existe a gravitação universal. uhum, Ele cai porque ele cai. Ele cai porque o, o, existem relações e interações no universo, interações que acontecem que fazem com que os corpos caiam. sim, Como você explica a queda desses corpos? Bom, Aristóteles explicou a queda dos corpos dizendo que se um corpo é feito, se a tampinha da minha garrafa de água, se um corpo é feito de terra, o lugar natural dele no universo é no meio. sim, Se ele é feito de água, o lugar natural dele é embaixo. uhum, Se ele é feito de ar, é no meio, acima da terra, mas abaixo do fogo, que é mais em cima ainda. uhum, legal. Essa é a explicação científica que o Aristóteles deu para o comportamento, para o movimento dos objetos.
Então, isso aqui é mais feito de quê? De terra, porque é um plástico, é sólido. Aí tem as características de cada um desses elementos, tá? O Aristóteles considerava 5 elementos que constituíam todos os materiais: água, terra, fogo e ar. E éter, que era outra coisa, não o éter que o pessoal cheira para ficar doidão hoje em dia, não. Mas era outro éter, uma outra coisa, né? Diferente. O que importa é o seguinte: se esse objeto tivesse mais terra, o lugar natural dele seria entre a água e o ar. Então, aqui está o ar. Aqui, a minha volta, é a atmosfera, é o ar. Então, se eu solto isso aqui, ele vai para baixo, para a terra, para o lugar onde tem que ficar. Então, ele cai movido por uma força, mas porque o lugar natural dele não é lá. A gente sabe, vocês sabem, já sabem, que essa explicação é ridícula. Ela não é ciência, desculpa. Ela não obedece às regras e normas científicas que a nossa sociedade tem hoje. Ela é ciência, mas é ciência do século IV a.C., não é ciência do século XXI depois de Cristo. Sim. Tá? Mas ela obedece a alguns critérios que nos permitem dizer, olha, Aristóteles estava fazendo ciência. Porque era diferente da ideia da mitologia, dos mitos que eram criados para explicar o universo, antes que esses filósofos fossem capazes de criar isso, entendeu, Ana? Uhum. Então é por isso que nós dizemos que ele fez ciência, apesar de não ser a nossa. Eu também acredito nisso. Mas não, você não acredita mais que a natureza é constituída de água, terra, fogo e ar. E você não usa mais isso para explicar como é que as coisas funcionam. Você entende? É isso que eu estou te dizendo. Uhum. As coisas caem hoje do mesmo jeito que elas caíam antes. Então não foi o universo que mudou, foi a nossa compreensão do universo. Mas existe, professor, uma interferência humana nas ações, né? Por exemplo, quando eu estava... Esse vídeo fala... O título é As Sutilezas do Mundo Quântico. E o cara estava lá explicando como que a interferência humana, só o fato de você medir algumas variações ou a rota dos fótons, por exemplo, eles fizeram outro experimento de fendas e tem uma nuvem de probabilidade. Como sempre, né? É uma possibilidade. A gente não sabe onde vai. Mas não como sempre, Ana. A nuvem de probabilidades é uma construção do meio do século XX. O Einstein, por exemplo, a frase dele, eu não acredito que Deus jogue dados com o universo. Sim, sim. Oi, Brael, que pena, mas obrigado por estar aqui. O Einstein, por exemplo, a frase dele é porque ele não acreditava na mecânica quântica. Não, ele não acreditava, é algo então, muito recente, mas não como Então, para ele, o universo não poderia se comportar dessa forma. Você entende? Mas veja, sim, o observador interfere no observado. Quando você tenta mensurar um fenômeno quântico, o fato de você observar esse fenômeno muda o fenômeno. Mas a interferência não é do ser humano. É isso, Ana. Não há escolha. Bom, aí também, Ana, nós estamos conversando do limite, né, do estado da arte entre a ciência e os desejos, né, essas coisas. Primeiro, o princípio da independência de propagação dos raios luminosos continua válido, é o que você falou. Se eu usar um verde, lançar luz verde, luz rosa aqui, e colocar uma folha branca aqui, a hora que elas baterem na folha branca, que cor que você vai ver a folha branca se não tiver mais nenhuma fonte de luz? Você vai ver a folha branca roxa. Mas não quer dizer que a luz interferiu ali, porque a cor do objeto depende da reflexão da luz e da fonte de luz que existe ali. E não de uma escolha, não da interferência. Você não vê roxo porque a onda amarela misturou com a onda verde, o azul misturou com a vermelha. Não. Você vê roxo porque o seu olho, a sua mente montam a imagem de roxo. Então isso tem que ficar claro. Na experiência de interferência, a interferência acontece em fontes, eu tentei mostrar isso para vocês lá atrás. Por que a gente não vê o fenômeno de interferência numa lâmpada incandescente ou numa lâmpada fluorescente?
Porque as ondas emitidas, os raios luminosos emitidos, não estão em fase. Então, por isso que o experimento da fenda dupla, ela acontece, mas primeiro tem uma fenda simples. Se você voltar no vídeo e observar, você vai ver que tem a fonte de luz, uma fenda simples, depois a fenda dupla e a figura de interferência. Aham. Ou você tem duas fontes luminosas em fase, o que é algo que não existe na natureza. Você não consegue. Só o ser humano que consegue criar duas fontes em fase, que são dois feixes de laser. Você entende? Aham. Mas isso é muito complicado de você ver na natureza. Então, assim, o que eu estou te Nossa. dizendo, e aí, de novo, nós estamos falando de coisas, Ana, que tem a ver com a nossa visão de mundo. Assim como Einstein, e como outros físicos, eu não acredito que a presença humana interfira no universo. Entenda? Quando eu coloco um sensor para detectar se o fóton passou pela fenda A ou pela fenda B, ou se o elétron passou pela fenda A ou pela fenda B, eu estou interferindo no experimento, eu estou interferindo na natureza. Mas não é a minha escolha. Sim, eu também acho que não. Eu acho que não sei. É o fato de ter o aparelho medindo vai colocar outras variáveis no problema, e são essas outras variáveis que vão efetivamente dizer como é que o problema acontece. Então, o fenômeno da interferência vai acontecer se o elétron se comportar como como fóton. Mas para o elétron se comportar como fóton, ele tem que se distribuir numa nuvem de probabilidades. Se você coloca o aparelho para medir ali, o que vai acontecer? Essa nuvem de probabilidades vai se restringir a um único resultado possível, sim ou não. Então não é a minha vontade de medir que muda, é o ato de realizar a medida. Isso. Nossa, eu tava vendo, tem uns cursos muito incríveis que eu tava vendo lá na USP, e é de graça. Mas isso aqui, Ana, toma cuidado demais com esses cursos de mecânica quântica. Porque a mecânica quântica, ela dá caminho, como todas as outras teorias da física, acabam dando caminho para a gente interpretar o universo de acordo com a nossa consciência pessoal. Uhum. É possível? É. Como tudo mais na vida é possível, Ana. É porque a física, a mecânica quântica, ela usa de uma lógica que não é a cientificista, sabe? Que você vai lá e comprova. Não, a mecânica quântica usa a lógica cientificista, sim. É por isso que nós temos a distribuição de probabilidades do Schrödinger. É por isso que eu posso analisar um problema e reduzir ele a um fato físico real. Mas então o problema é que, como outras possibilidades são possíveis, Ana, pessoas de fora da ciência interpretam esses resultados da maneira que elas desejam. Sim, sim. Nossa, eu tava vendo um vídeo muito engraçado sobre um coach quântico. Pois é. Não, tem uns caras falando de mecânica quântica aí, Ana, e dizendo tanta goma, tanta bobagem. Ó, coach quântico, caras falando, colchão, vendendo colchão quântico magnético, colchão, vendendo, ganhando dinheiro, vendendo curso, assim, faça a escolha quântica e traga seu amor. Nossa, pois essas coisas assim. Eu acho que esse boom sempre aconteceu na população no geral. Quando foi descoberta a radioatividade, também teve cotonete radioativo. E inúmeros produtos que... a cara do senhor. Pois é, absurdo. Não, a Marie Curie, você assistiu o filme da Marie Curie que tá no Netflix? Eu não gostei, eu achei muito romantizado e... não gostei, sabe? Achei que foi muito mais romântico. Não, a gente pode ver um filme e não gostar, é natural isso também. Ele é muito romantizado, mas ela mostra alguns problemas lá. Ele mostra. Empresas, por exemplo, onde as pessoas começaram a morrer. Eu vou te dar um exemplo que eu sei, que eu li um artigo falando.
Você já viu que relógio... Hoje em dia ninguém usa mais relógio de ponteiro, né? Esses relógios de pulso que o ponteiro mexe. E era importante você conseguir enxergar os ponteiros à noite, por exemplo, com baixa luminosidade. Então teve uma empresa de relógios que começou a usar sais de urânio misturados na tinta para pintar o ponteiro dos relógios. Para quê? Para poder justamente ver à noite, porque brilha, né? Ele emite luz. Sim. Nossa. Qual que é o problema? As mulheres que pintavam os ponteiros usavam um pincel bem fininho, porque o ponteiro era bem fininho, então usavam um pincel para pintar um ponteiro com a tinta radioativa. E o que elas faziam para afinar a ponta do pincel? Elas lambiam e passavam. Passava na boca, passava a tinta e pintava aquele pincel. Passava na boca, passava a tinta e pintava. Foi um ano. Um ano, todas elas morreram por contaminação radioativa. Nossa. Então, mas aí, veja, é por isso que a ciência ela tem critérios, né, para a utilização da tecnologia, claro, né? E a gente estava ali no início do século XIX, final do século XIX, início do século XX, vivendo um momento em que muitas das aplicações da ciência se traduziram em ganhos para o capital, para o capitalismo. E sempre vai ser assim, na minha opinião. Tem uma coisa... Enquanto for mais importante o lucro que a saúde. A gente trata o quântico como algo fantasmagórico, né? Quando a gente não tem o real conhecimento do que é o quântico. Computadores quânticos e coisas quânticas. Nós, atualmente, usamos de um sistema quântico. O SSD usa da mecânica quântica para dar espaço ao HD. Memória sólida, né? É o tunelamento quântico. Todos eles usam memória sólida e tunelamento quântico. Mas aqui, tunelamento quântico foi um dos primeiros fenômenos estudados. E vou te dizer mais. Sim. A gente desenvolveu o computador antes de conhecer o tunelamento quântico. Você acredita? Mas olha para você ver, a gente desenvolveu a distribuição de energia elétrica em escala industrial, falou Yuri, antes de conhecer as leis de Maxwell, que vão descrever essas coisas. Né? A gente usava controles remotos via rádio, via onda eletromagnética, antes da lei de Maxwell escrever como é que as ondas eletromagnéticas podem ser criadas. Então, essa questão do avanço da ciência, sabe, Ana, que é muito forte, muito complicado. E, de novo, enquanto o lucro for mais importante do que a ciência propriamente dita, ou do que a preocupação com os cuidados da população, nós não temos muita saída para isso, não. Infelizmente. Então, assim, eu acho que o maior problema da mecânica quântica hoje está no mundo das interpretações que estão sendo criadas para a mecânica quântica, sabe? Esse que é o problema. Falou, Guilherme. Valeu, Pedrão. Obrigado, moçada. Sabe, Ana, na minha opinião, eu acho que é isso, sabe? São essas coisas que são mais complexas, sabe?